E hoje nós vamos falar das marcas de uma igreja viva. Marcas que toda igreja que está viva, que está produzindo frutos, que está cheia da presença de Deus precisa ter. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando desse prédio, eu estou falando das nossas vidas. A igreja é feita de pessoas, não tem como ter culto com uma pessoa aqui e o prédio vazio. A igreja é a reunião daqueles que creem em Jesus. Por isso que o nome Assembleia, é uma grande denominação no mundo inteiro cristã, porque a igreja é essa Assembleia de Deus, essa reunião dos crentes, essa família da fé. Também está na Bíblia esse nome de estarmos juntos celebrando e buscando nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre marcas de uma igreja viva, porque uma igreja viva, ela não é viva só porque tem cultos cheios, não é viva só porque tem células com bastante gente, não é viva só porque tem, quem sabe, tecnologia de mídia, de transmissão dos seus cultos, ou dos instrumentos que são para entoar louvores. Uma igreja não é viva pelos muitos eventos que proporciona. Claro que isso são ferramentas que podem fazer parte de uma igreja viva. Mas uma igreja viva, ela precisa ser composta por cristãos, por discípulos que têm zelo, têm fervor, estão dispostos a servir a Deus em todo o tempo. Isso faz uma igreja ser mais viva do que qualquer coisa visual que nós possamos ter. Conforme a igreja vai crescendo em cada localidade, mais nós vamos tendo recursos, mais nós vamos tendo estrutura, mais nós vamos tendo tecnologia, mais nós vamos tendo visibilidade. Mas a igreja pode ser viva desde que ela começa com 3, 4, 5 pessoas numa nova localidade. Quando aqueles cristãos apaixonados por Deus têm zelo, têm fervor e estão dispostos a servir. Diga para quem está aí do teu lado: você foi chamado a ser um discípulo vivo, um cristão vivo, uma igreja viva, uma pessoa vibrante, crescente na presença de Deus. Então hoje é um dia de nós falarmos sobre isso. Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo instrui não os pastores da igreja, instrui não só a equipe de liderança da igreja, instrui não somente um grupo específico, mas a igreja dos cristãos de toda a capital do Império Romano, de todos aqueles que viviam em Roma e agora estavam conhecendo a palavra de Deus através do Evangelho do Senhor Jesus. E ele instrui todos com algumas virtudes que têm que estar presentes na vida dessa igreja, dizendo assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Essas são as 3 coisas que nós vamos estar falando hoje aqui, como a característica de cristãos vivos, discípulos vivos, de uma igreja viva, poderosa, pulsante da presença de Deus. Esse é o lugar que eu quero fazer parte, é um lugar vivo, cheio do poder e da presença de Deus. Você também ou não? Porque às vezes a gente vai em algum lugar, em algum ambiente, alguma família, alguma pessoa que ela é cristã porque ela entende princípios que fazem dela cristã, mas a sua fé muitas vezes está morta, o seu ânimo está apagado, as coisas de Deus na sua vida estão de lado, e nós precisamos não somente ter uma aliança, mas viver com vida aquilo que Deus tem nos dado. Então a primeira coisa para uma igreja viva, para um discípulo de Jesus viver abundantemente, é o zelo. Diz ali o apóstolo Paulo: nunca falte a vocês o zelo. O zelo, então, precisa ser uma marca nas nossas vidas. Se eu te perguntar hoje, quando alguém olha para você, quando alguém convive com você, quando alguém te conhece mais de perto, essa pessoa te identifica como alguém marcado pelo zelo, ou quem sabe o zelo está faltando na tua vida. O Jesus, ele está nos ensinando isso através do apóstolo Paulo: nunca falte a vocês o zelo. Só que zelo é uma palavra que nós temos usado pouco nos nossos dias, até inclusive usado de uma forma incompleta biblicamente, porque nós acabamos terceirizando o zelo. Sabe, aquele condomínio, aquele prédio, aquele lugar, aquela empresa, muitas vezes tem uma pessoa, 2, 3 pessoas que são contratadas para a função de zeladoria. Então, muitas vezes nós acabamos terceirizando
o zelo. E isso que acontece na vida cotidiana, na vida do condomínio, na vida da empresa, na vida até mesmo da igreja, muitas vezes está nos infectando, e ao invés de nós estarmos sendo zelosos, nós apenas estamos querendo estar num ambiente zeloso. Mas Deus nos chama a nós sermos zelosos. E o zelo é a diligência, o zelo é a seriedade de lidar com as coisas que Deus tem nos confiado, o zelo é o cuidado com aquilo que está em nossas mãos, o zelo é a prontidão em eu me empenhar naquilo que está ao meu alcance, eu ser uma pessoa zelosa, eu ser uma pessoa diligente, uma pessoa caprichosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa excelente, uma pessoa que preza por manter, por cuidar, por zelar aquilo que Deus tem me dado. E o que Deus tem te dado? Deus tem te dado muitas coisas. O zelo pela nossa vida, o zelo pela nossa saúde, o zelo pelo nosso corpo, o zelo pela nossa família, o zelo na alimentação, o zelo nas palavras que nós dissemos, o zelo nos relacionamentos, o zelo na profissão, o zelo na administração financeira, na educação dos filhos, o zelo em tudo que envolve o reino de Deus, o zelo no pertencimento ao reino de Deus, na vinculação à igreja, o zelo quando estamos no trânsito, quando vamos abordar alguém, o zelo quando escutamos uma notícia, que pode ser uma informação, pode se tornar uma fofoca, pode virar uma ofensa. O zelo em todas as coisas precisa ser uma marca de um cristão. Abra a Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4. E nós vamos ver como que o zelo produz frutos, resultados, benefícios na nossa vida. A palavra de Deus, ela é tão preocupada com que nós venhamos estar zelosos, que um dia o Senhor Jesus chega no templo, na verdade não é dentro do templo, é na área ao redor do templo, e ele vê que as pessoas perderam a essência, perderam os princípios, e estão fazendo daquele lugar um lugar de intenções equivocadas, e Jesus então pega um chicote, e corre de lá algumas pessoas que estavam vivendo a adoração a Deus sem zelo, estavam vivendo somente com interesse financeiro, somente com o coração errado, somente com a ideia de ganhar algo para si. Jesus vira a mesa dos cambistas e bota a correr aqueles animais defeituosos que eles queriam oferecer para Deus, aquele ambiente corrompido, e quando Jesus faz isso, os discípulos, quando João escreve o seu evangelho, ele diz que lembraram da promessa da palavra de Deus, o zelo pela tua casa me consumirá. Então o nosso Deus, um dos nomes de Deus lá no Antigo Testamento é o Deus zeloso, e Deus quer que nós venhamos ser pessoas zelosas, ter essa marca dentro de nós. Em Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então esse diligente pode ser chamado também de zeloso. Aquele que é diligente, que é zeloso, que é excelente, que é cuidadoso, aquele que mantém aquilo que tem em suas mãos, aquele que é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa confiável e zelosa com as coisas que estão nas tuas mãos? Quando alguém te empresta alguma coisa, essa pessoa fica com medo que volte quebrada, amassada, estragada. Eu tenho assim um cuidado muito grande quando eu vou emprestar um livro, por exemplo, porque livro é uma coisa tão preciosa para mim. Porque livro ele deixa de ser editado, e daqui 10 anos você quer comprar, ele não existe mais. E eu até empresto alguns livros que eu tenho, algumas vezes para pessoas próximas, mas eu sempre recomendo assim, cuide como se fosse meu. Porque às vezes a pessoa, se é seu, ela não dá bola, mas se ela souber que é meu, ela precisa redobrar o cuidado, sabendo que eu cuido muito dos livros. Então, quando você tem coisas que Deus tem te confiado, são bens materiais, é a tua casa, é o teu carro, são os teus filhos, é as capacidades que tu tem dado, é a forma como tu te porta, você tem sido uma pessoa marcada pelo zelo ou marcada pelo desleixo, pela displicência, por empurrar com a barriga, por viver de qualquer jeito, pela preguiça, por coisas que não vêm de Deus? E aí está em Provérbios dizendo assim, essa pessoa não vai avançar, essa pessoa não vai conseguir nada, a preguiça causa com que a pessoa só deseje e nada tenha. Mas o zelo, a diligência, os desejos dessa pessoa são amplamente satisfeitos. Uma pessoa zelosa, então, é uma pessoa ativa.
É uma pessoa com iniciativa, é uma pessoa que está preocupada em causar um ambiente cada vez melhor. Dei um exemplo hoje de manhã, estava saindo ontem com a minha família, e no trajeto, o Levi está com 4 anos, ele pediu para ir ao banheiro. Não sei se você já teve esse convívio com filhos pequenos, irmão mais novo, filhinho pequeno. Quando o menino pede para ir no banheiro e ele perdeu as fraldas há pouco tempo, você precisa ter pressa, porque pode haver um estrago muito grande no ambiente. Então, o primeiro posto de gasolina que eu achei, eu cheguei. E naquele lugar, na zona sul de Porto Alegre, um lugar muito movimentado, não sei se você já teve essa experiência, eles não emprestam banheiro para qualquer pessoa. Tu tem que ser cliente do posto e ainda tem que pedir, ainda tem que receber uma autorização para usar. Por que acontece isso nos lugares com mais aglomeração de pessoas? Porque se não tiver esses critérios mostrando o zelo, aquilo vira um lixo, aquilo vira uma porcaria, aquilo vira um relaxamento, né? Você vê os grandes centros urbanos, são lugares de muito mais sujeira, muito mais esgoto a céu aberto, muito mais desleixo, muito mais despreocupação com o todo do que os ambientes menores. Então, chegamos lá naquele posto, e daí tinha um rapaz usando o banheiro antes, e a gente pegou lá o acesso ao banheiro, esperou. E aí eu estava escutando uns barulhos lá, o rapaz lá fazendo um monte de coisa lá, e cuspindo na pia, e demorou um tempão, e o Levi apertado. E daqui a pouco a gente entrou juntos no banheiro, e quando entramos, estava um ambiente inadequado. E aí ele começou ali a fazer o que ele tinha que fazer, e eu aproveitei o tempo, peguei um papel, e comecei a limpar a pia, comecei a limpar o chão, comecei a arrumar coisa que estava caída, papel que estava fora do lugar, e aí ele disse assim: ô pai, por que tu está arrumando o banheiro? Por que tu está fazendo isso? Eu disse: filho, porque nós tivemos permissão para usar aqui, não é nosso, e está tudo bagunçado. Nós temos que deixar esse lugar melhor do que nós encontramos. Então, quando você é uma pessoa zelosa, você não faz só quando está na frente dos outros. Você não faz só quando está debaixo dos olhos do chefe. Você não faz só quando tem o cliente olhando. Eu trabalhava numa empresa de imóveis, uma das empresas que eu trabalhei, na indústria moveleira, e tinha um rapaz que fazia montagens externas, eventualmente, e ele era conhecido por ser matão. Você sabe o que significa ser matão no mundo assim, de trabalhos manuais? O matão é o cara que não tem zelo, né? É o cara que dá um jeitinho e depois a gente descobre depois de um bom tempo. E aí pegou o ditado na empresa de que qualquer problema que estivesse, era só você pôr um vaso de flor na frente. Porque ele um dia montou um móvel, e o móvel ficou com um erro desse tamanho, assim, na frente, no canto. E a cliente chegou e reclamou para ele, disse assim: mas seu fulano, como é que tu deixou isso aqui assim? Ah, senhora, acontece, mas faz o seguinte, vamos resolver. Compra um vaso de flor e coloca na frente, que está resolvido aqui. Então, muitas vezes, a gente está assim, né? Zelando só por um detalhezinho que aparece, mas lá dentro está tudo bagunçado, está tudo relaxado, está tudo sujo. Lá na intimidade está tudo quebrado. E o Deus, Ele nos chama a ser pessoas marcadas pelo zelo. O zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela vida, o zelo pelo que Ele tem nos alcançado. Se você se determinar em ser uma pessoa zelosa, não é que você vai conseguir arrumar todas as coisas hoje de noite ainda, não. Você vai começando a deixar com que nada esteja quebrado, nada esteja fora do lugar, nada esteja em desordem, vai causando isso na tua vida cada vez mais, e os teus caminhos vão prosperar. Essa é a marca de uma igreja viva. A segunda marca é o fervor. O fervor, como diz ali em Romanos 12:11, ele está no nosso espírito. Sejam fervorosos no seu espírito. Fervorosos no espírito, apaixonados. Muitas vezes nós somos pessoas organizadas, somos pessoas zelosas, somos pessoas excelentes, mas o nosso espírito está apagado. Nós somos pessoas frias, nós somos pessoas indiferentes, nós perdemos a intensidade, perdemos a paixão. Talvez você é zeloso com a tua casa, mas você não tem nem vontade de estar em casa. Talvez você é zeloso com o teu trabalho, mas segunda-feira é um dia péssimo para você pensar em retomar essa atividade. Quem sabe você é zeloso com a tua célula, mas toda semana está rotineira, está frio, está difícil, não está legal. Quando o apóstolo João escreve lá em Apocalipse, ele escreve cartas a igrejas em cada cidade. E com cada igreja a gente aprende uma correção que está sendo feita em cada momento que eles estavam vivendo.
E na carta à igreja de Éfeso, eles dizem assim: vocês estão indo muito bem, vocês não toleram as coisas erradas, vocês são rigorosos com as coisas, vocês repreenderam aquilo que tinha que ser repreendido, mas tem uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor, aquela paixão, aquela intensidade, aquele fervor. E essa deve ser uma segunda marca que nós devemos carregar nas nossas vidas. Porque ser apaixonado nos primeiros meses que a gente faz uma coisa é muito fácil. O difícil é se manter fervoroso 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. E o chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado de longo prazo. É um chamado de décadas. E hoje em dia nós estamos cada vez mais sendo treinados para enjoar rápido das coisas. A gente passa o vídeo para lá, a gente passa lá o perfil nas redes sociais, a gente muda rapidinho ali a programação na televisão. Esses dias eu falei para o meu filho, esse ano a gente está num propósito com Deus, sem distrações, a gente não tem olhado televisão em casa, mas o ano passado teve um momento que eu falei para o meu filho, nós estávamos olhando alguma coisa, acho que era um episódio assim que tinha sequência de um para o outro, e eu disse assim: quando o pai tinha a tua idade, tinha que esperar até o outro dia para ver o episódio no próximo capítulo. E ele disse: capaz, pai, é mesmo. Então, hoje em dia, nós somos treinados a não ter nada de longo prazo. Então, a pessoa começa trabalhando bem em 4 meses de empresa, se não foi promovido ao cargo mais alto da empresa, já está injustiçado. Começa bem no relacionamento, em 1 ano de casado, conhecer os defeitos da pessoa, já está pensando em divórcio. As pessoas começam bem na célula, recebem milagres de Deus, e daqui a pouquinho já começam a desanimar. Então, o fervor é uma marca que nós temos que nos empenhar em manter como uma característica do nosso ser. Escolha ser alguém intenso. Escolha ser alguém fervoroso. Escolha ser alguém dedicado nas coisas espirituais, nas coisas que vêm de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Porque a gente vê, na palavra que o apóstolo Paulo usou lá em Romanos 12, 11, que esse termo fervor, ele tem a ver também com a palavra ferver. É o termo de ser quente, é um termo de borbulhar, é um termo de ter algo pulsando dentro de ti. O mal do século tem sido chamado, ou pelo menos das décadas recentes, de depressão. E o que é a depressão? É a falta de fervor em tudo. É a falta de propósito, é a falta de ânimo, é a falta de alegria, é a falta de vontade de viver. E esse fervor, ele vem sobre nós, no nosso espírito, e ele pode contagiar a alma, o corpo e todas as coisas que nós vivemos na nossa vida. Então, em 1 Tessalonicenses 5,19, tem um versículo que tem 4 palavras somente, mas é muito poderoso. Esse versículo diz assim: não apaguem o espírito. Se o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica para que eles não apaguem o espírito, isso significa que as coisas que Deus começa em nós podem ser, por nós, apagadas, podem ser esfriadas. Tem coisa que Deus começa em nós, Ele é fiel para ir até o fim, para completar, mas nós, no meio do caminho, podemos esfriar, podemos esmurecer, podemos fazer com que isso seja apagado. Em outra ocasião, quando aconselha o seu discípulo Timóteo, Paulo diz assim: não apague a chama do dom que com imposição de mãos foi dado a você. Então, muitas vezes, coisas que Deus nos chama a servir no reino dele, o próprio relacionamento com Deus, a vida espiritual, os nossos momentos devocionais, a nossa intensidade em estar envolvidos como igreja, como comunidade, em propósitos maiores do corpo, do coletivo, lá na célula, a intensidade, o fervor. Quando você menos percebe, você está lá na célula, na hora de oração, pensando em outra coisa que nem está ali. Você está lá na hora da adoração, na célula, para adorar a Deus, com o coração em outro lugar, louco que acabe logo, só pelo pastelzinho do final. Não. Está indo embora o fervor. Abre os teus olhos. Muitas vezes tu está lá com o marido, está com a esposa, está com os filhos, e está cada um num canto, está todo mundo quieto, é só briga, é só intriga, é só reclamação, não faz mais nada junto, não sonha mais nada, não tem intimidade nenhuma. Estragou, perdeu o fervor. E cabe a nós agora recuperarmos essa intensidade,
naquilo que Deus tem nos chamado. Então o fervor, ele é alimentado por práticas relacionais, é alimentado pela presença. O fervor é alimentado por aquilo que nós vivemos com intensidade. Muitos homens têm esse fervor pelo seu time de futebol. E quando tem o fervor do time de futebol, então está lá no estádio, meu Deus, grita como se não houvesse amanhã, interage, fala com o juiz, fala com os jogadores, fala com o técnico, fala com o amigo, posta, segue um monte de página, escuta o rádio, vive isso, tem fervor. Aí nas coisas de Deus tem apatia, tem frieza. Nós temos que aprender a transferir esse fervor que muitas vezes está em coisas desse mundo que os nossos olhos se deslumbram, para ser uma marca naquilo que alimenta o nosso espírito. Sermos fervorosos no espírito, fervorosos na oração, fervorosos na palavra de Deus, fervorosos em querer jejuar, em querer crescer no reino de Deus, em querer aprender coisas novas, em estudar a Bíblia, ser fervorosos em dar novos passos, fervorosos em ver milagres, ser fervorosos em ser libertos plenamente, em promover em outras pessoas libertação, conversão, fervorosos em pregar o Evangelho. Lá no livro de Atos, nós vemos o apóstolo, pode ser chamado de apóstolo, Apolo. Apolo, ele chega numa localidade de Corinto, e a Bíblia fala que ele anunciava com fervor o Evangelho. Cadê aquele brilho no olho para compartilhar de Deus com outras pessoas? Cadê aquele brilho no olho para dizer com alegria, hoje o culto está maravilhoso, hoje eu fui na célula, hoje eu li a Bíblia? Cadê aquele fervor? O fervor tem que ser uma marca nos nossos corações. Quando os discípulos estavam entristecidos com a morte de Jesus, 2 deles se foram para outro lugar, o chamado caminho de Emaús. Você lembra disso lá em Lucas capítulo 24? E estavam 2 discípulos cabisbaixos, indo lá, só existindo, deixando a vida levar eles, e daqui a pouco Jesus aparece do lado deles, e eles não percebem que é Jesus. E Jesus começa a falar da palavra de Deus, e começa a falar da palavra de Deus, e aquele relacionamento com Jesus, falando da palavra de Deus, quando eles entram na casa, Jesus parte o pão, e os olhos deles se abrem, e eles dizem, era Jesus, e Jesus some da frente deles, e aí eles olham um para o outro e dizem assim, tu viu como estava queimando o nosso coração? Foi assim contigo também? Quando ele começou a falar da palavra de Deus, e ele, sim, nosso coração estava queimando, e agora aqueles 2 homens que estavam desanimados, estavam ali somente existindo, estavam lá viajando por viajar, indo para outro lugar, saindo do lugar do mover de Deus, saindo de Jerusalém, por causa da palavra de Deus, aqueceu o seu coração, pelo fervor do seu espírito, se levantaram de noite mesmo e voltaram correndo para Jerusalém, e contaram a notícia para os discípulos, e entraram para a história, e os seus nomes estão registrados na Bíblia, porque o fervor fez com que eles se movessem em direção às coisas de Deus. A terceira coisa que a gente precisa aprender, como uma marca de um cristão vivo e saudável, de uma igreja viva, é o serviço. Então lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Quando a gente prende essa palavra serviço no reino de Deus, tem a ver com a nossa resposta prática, com a nossa obediência, com a nossa submissão, com a nossa rendição a Jesus como nosso Senhor. Tem uma canção que nós cantávamos antigamente, e ela diz assim no refrão, eu quero que governes minha vida, eu quero que governes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade. Veja só, veja como tem se perdido o conceito do serviço no cristianismo contemporâneo. Veja como em muitos lugares as pessoas estão buscando a Deus para que Deus os sirva, e não para que eu sirva a Ele. A alegria de servir o Senhor é indizível. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus ensinou que a maior felicidade em dar do que em receber. Mas a gente só aprende isso quando a gente começa a servir, quando a gente começa a responder com a nossa vida, com a nossa dedicação, com o nosso vigor, com as nossas forças, esse amor a Deus. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, o Senhor Jesus nos diz, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas
forças. Não tem como amar a Deus com todas as forças se não for servindo, se não for colocando a mão na massa. Eu sei que você está aqui hoje sentado, escutando, assistindo. Esse é o momento que, de alguma forma, eu estou servindo a Deus e servindo a tua vida. Mas o reino de Deus não é sempre assim. A maior parte dos momentos é quando? É quando eu estou agora de pé e eu estou fazendo algo para Deus. Lá no livro de Colossenses diz assim: façam tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando eu aprendo esse princípio, eu aprendo que eu posso estar lidando com a minha família dentro de casa, mas servindo a Deus. Eu posso estar conversando com uma pessoa lá no trabalho, mas ao mesmo tempo servindo a Deus. Eu posso estar desempenhando um papel que na minha cabeça é simples, na minha cabeça não é algo espiritual, ministrando algo, mas eu estou fazendo aquilo servindo a Deus. E quando eu entendo isso como uma marca na minha vida, o meu coração vai começar a ser transformado e a presença de Deus vai gerar novos frutos em mim e eu vou crescer. Porque Jesus nos ensina lá no livro de Lucas, capítulo 17, que o reino dele não é como os reinos desse mundo. O reino de Jesus é um reino invisível, e maior no reino de Deus é aquele que serve. Aquele que mais cresce no reino de Deus é aquele que está mais disposto a servir, a abrir mão de si, a abrir mão das suas vidas, para amar as pessoas, para causar ambientes do reino de Deus, para promover um lugar melhor onde está. Quanto mais você aprende a servir, mais você cresce na presença de Deus, mais autoridade espiritual você tem e mais alegria de viver você tem. Então essas são as 3 marcas de um cristianismo saudável. E eu quero terminar esse terceiro tópico te motivando a entender que esse serviço ele está na natureza de um cristão. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e entender que através da obra da cruz, nós somos chamados a servir a Deus. Servir a Jesus não é uma opção. Entenda, se você se diz cristão, Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Então aquele refrão que eu disse agora tem que ser parte dos nossos dias. Eu quero que governes minha vida, eu quero que governes meu caminhar, que eu sempre viva em tua vontade. Esse deve ser o nosso desejo, porque nós sabemos que as coisas desse mundo nos levam à destruição, nos levam à morte, nos levam ao pecado, e as coisas de Deus nos levam à verdadeira vida. Então é servindo a Jesus que nós nos conectamos com as coisas de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, vai dizer assim a palavra de Deus: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O apóstolo Paulo está ensinando como que aquele local, Corinto, tão mergulhado na imoralidade sexual, como que aquela igreja tão acostumada com a depravação sexual. Corinto era um carnaval diário, Corinto é uma coisa assim, uma depravação sexual horrível, e estava dentro da igreja acontecendo um monte de questão promíscua, e o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que o Espírito Santo agora habita em vocês? Vocês não sabem que o corpo de vocês foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Veja só, quando a gente se rende a Jesus, nós não somos mais de nós mesmos, nós nos rendemos a um Senhor, nós entregamos a nossa vida para Deus. Então agora eu faço para Deus, eu vivo para Deus, agora eu trabalho para Deus, eu represento alguém, eu represento aquele que é meu Senhor. Veja o versículo 20 comigo: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha que frase preciosa. Como tem sido pouco pregado esse tema, em que nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus, através da obra da cruz. Quando nós nos rendemos e cremos em Jesus e dizemos: Senhor, me salva, Senhor, me livra da morte, Senhor, me livra da obra das trevas, Senhor, me cura, eu estou dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor agora viva em mim. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Lembra lá em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E aí uma outra canção antiga falava sobre esse versículo: não sou mais eu quem decido o caminho a seguir. Queira ser guiado por Deus, queira estender as tuas mãos e dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para te servir, que a minha vida seja um serviço ao Senhor. Quando a gente entende esse princípio, servir então não é uma troca com Deus, servir não é um negócio. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, na sua imaturidade espiritual, dizendo assim: se Deus fizer isso por mim, então eu não falto mais nenhum culto esse ano. Se Deus fizer isso por mim, aí eu vou pensar, eu acho que eu vou me batizar. Como se Deus precisasse de ti provar alguma coisa, para que tu seja a estrela do reino de Deus, que foi agora, vendeu o teu passe para o reino de Deus. Não, meu queridão, não. Nós todos não somos nada, não merecíamos nada, estávamos condenados à morte, nós todos estávamos mergulhados no pecado, e agora Jesus nos alcança e diz: quer ser salvo, vem para o meu reino, mas tem que trabalhar, tem que fazer parte desse projeto, e esse projeto é o melhor projeto que tu pode viver na tua vida, e é eterno. E aí eu entendo, agora que Jesus é o meu Senhor, eu preciso servi-lo. Quando a gente entende isso, a gente se torna um discípulo vivo, um cristão vivo, uma igreja viva, porque não tem nada melhor para você ser fervoroso no Espírito do que você estar vivendo um desafio novo na presença de Deus. Não tem nada melhor para te levar a orar mais, a jejuar mais, a estudar mais, do que quando você tem que ensinar a outra pessoa os caminhos de Deus. Não tem nada melhor para você exercitar a tua fé, quando você se coloca num projeto novo que você nunca viveu e precisa de orientação e precisa de milagre. Então o serviço gera fervor, e o fervor gera zelo. E quando nós temos essas três marcas, nós somos uma igreja saudável, nós somos um discípulo saudável. Não importa se vem pandemia, não importa se vem crise, não importa se acontece alguma coisa no nosso ramo de negócio, não importa se muda alguma coisa com pessoas ao nosso redor, nós continuamos frutificando e vivendo milagres, e as circunstâncias vão se ajustando, e todas as coisas vão cooperando para o nosso bem, porque nós aprendemos a amar a Deus. E esse amor é expresso com zelo, com fervor e com serviço. Amém?